Maravilha. Professor, primeiro agradeço muito, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês sempre. A minha área, né, a veia da minha alma é a bioenergia, está aí. E, então, fico muito feliz de estar aqui, de trazer essa contribuição. Então, voltando lá no comecinho, eu me lembro, falei, nossa, era uma menina ainda, estudando as redes, quando eu fui na sua sala, é, entusiasmada ainda estou, né? Entusiasmada bastante. Mas a trajetória é a seguinte, eu tenho uma formação em biblioteconomia também, pela PUC Campinas, além da economia, né, gente? Fui estudar biblioteconomia. E desde o meu primeiro ano de graduação, eu fui para o Instituto de Economia para trabalhar com o professor Zé Maria, no DEA, né, no Núcleo de Economia Agrícola e Ambiental. E lá a gente meio que foi desenvolvendo juntos e pensando como que a gente poderia conseguir pensar essa complexidade que a gente tem de informações, de conhecimento e tecnologia. Aí a gente foi desenvolvendo, estudando e tal, e o meu mestrado resultou nisso, né, que foi uma pesquisa sobre as redes de conhecimento em bioetanol, que foi específico para cana-de-açúcar, e a gente olhou um pouquinho para milho também, e sempre aprendendo, né, como o professor Gonçalo falou, a gente está escavando esse buraco, a gente é pioneiro nesses temas, inclusive nos conceitos que a gente está desenvolvendo. E no meu doutorado, o professor Gonçalo foi membro da banca, a gente teve uma fase mais madura, digamos assim, desses anos todos de pesquisa, que começou lá na minha graduação, no meu primeiro projeto de iniciação científica. E aí a gente conseguiu chegar no conceito, desenvolver esse trabalho, e agora eu estou no pós-doc, estou sendo supervisionada pela professora Thelma Teixeira Franco, lá no NIP. Junto com a Thelma, a gente está pensando agora a questão industrial, né, de como a gente sai agora um pouco dessa questão, não sai, mas assim, a gente avança, na verdade, para a questão agora da indústria, né, do desenvolvimento industrial junto com o conhecimento e com as tecnologias, com a contribuição também do professor José Maria e do pessoal da Petrobras, dos tempos. Tem várias parcerias, a Bruna Moraes, o Leonardo Brandes Bacelar. A gente está meio que criando um grupo emergente para pensar a questão desse conhecimento, dessas fronteiras tecnológicas para o desenvolvimento nacional da indústria nacional de bioenergia no Brasil. Esse é o nosso foco central. E aí, professor, eu peço licença para vocês, gente, para conceituar um pouquinho de como a gente utilizou a ciência dos dados, por isso que eu trouxe esse tema, né, que é a importância da ciência de dados nas pesquisas, pra gente, por que a ciência de dados, como que ela passou a entrar nas nossas pesquisas ali desde a minha graduação no NEA, né, no Núcleo de Economia Agrícola, como que ela foi tão fundamental para a gente chegar nesse projeto maior que a gente tem hoje, que resulta no meu projeto financiado pela FAPESP, que é o do pós-doutorado. Então, eu queria pedir licença para trazer para vocês alguns conceitos que nos levaram a criar todas as questões das redes de conhecimento. Então, vou começar primeiro falando coisas muito importantes que estão acontecendo aí na nossa mudança de sociedade, né, em termos de como a gente faz pesquisa, como que a gente pode olhar para as nossas pesquisas hoje, né, para quem está no laboratório, para quem está fazendo pesquisa aplicada ali, pensando soluções e tal. A questão é, por que a ciência de dados é importante, né? Então, eu trouxe aqui alguns fatos, só para a gente tentar contextualizar. Primeiro que o mercado de análise de Big Data deve atingir um montante de 103 bilhões em 2023. Essas informações são de 2020, tá, gente? Aí, a baixa qualidade dos dados custa a economia dos Estados Unidos, por exemplo, 3,1 trilhão por ano. Ou seja, a dificuldade de tentar trabalhar e entender os dados é um impasse aí para o desenvolvimento das economias. Aqui está o dado dos Estados Unidos, mas no Brasil deve ser bem grande também essa perda financeira, né? Em 2020, cada pessoa gerou 1,7 megabytes em apenas um segundo de informação. Os usuários da internet geram cerca de 2,5 quintilhões de bytes de dados por dia. 95% das empresas citam a necessidade de gerenciar dados não estruturados como um problema para seus negócios. E 97,2% das organizações estão investindo em Big Data e a inteligência artificial. Bom, isso não é segredo, a gente sabe, mas
Olha só que interessante, gente. Aí o mercado de análise de Big Data, ele deve atingir também os bilhões, 103 bilhões. Não, desculpa, ele repetiu. 90% de todos os dados do mundo foram criados nos últimos 2 anos. É muito emergente. É uma coisa extraordinária a explosão de informação que a gente tem hoje. Aí o mercado de análise de Big Data em saúde, por exemplo, pode valer 67,82 bilhões em 2025. Seria muito interessante a gente ter esses dados para o mercado de energia. Eu vou tentar descobrir. E a criação de dados crescerá para mais de 180 zettabytes em 2025. Aí vai, né, gente? Ó, as interações de dados aumentaram 5.000% em 10 anos. Aí hoje, se a gente fosse pensar em informação, a gente levaria aproximadamente 181 milhões de anos para baixar todos os dados na internet. E o mercado de Big Data cresceu 14% só em 2020. E esse número de dispositivos IoT também só explode de crescimento, é aquela chamada de inteligência, o machine learning, né, o aprendizado de máquinas, também está com valor de mercado muito alto. Ou seja, por que eu trouxe esses fatos tão importantes que parece estar até um pouco desconectado das redes, né? Mas, na verdade, está bem conectado com as redes. É porque a gente está vivendo uma era diferente, se a gente for pensar 10 anos atrás. A gente está vivendo para todo mundo, não é só para o pesquisador, para o cientista, para toda a sociedade, para as crianças, para todo mundo. A gente está vivendo uma sociedade que está baseada em explosões de informações o tempo todo, de minuto a minuto, e a ciência de dados, que é isso que eu estou tentando contextualizar, veio para ficar diante dessa nova era. Uns chamam de era da informação, e outros, mas a era certa é a era do Big Data, que não é mais era da informação, é a era das grandes velocidades, uma alta velocidade, quantidade de informações. E a ciência de dados, ela nada mais é, gente, do que as técnicas. Ou seja, é a técnica, ferramentas, procedimentos que eu preciso para analisar esse Big Data, essa grande quantidade de dados que está surgindo no mundo. E a ciência também é assim. Então, antes se publicava pouco, mas hoje é uma explosão de publicações científicas, explosões de patentes. Eu me lembro que quando eu estava no mestrado analisando as patentes brasileiras, né, por causa da cana-de-açúcar, eu fui lá para a Petrobras, o pessoal do SEMPES, e a gente está falando do SEMPES, que é uma instituição de pesquisa bem organizada, e a Elizabeth, que estava ali me acompanhando, me explicando todo o procedimento que eles fazem lá para análise de patentes, ela me falou que as patentes, quando surgiu a questão da bioenergia a partir da biomassa, que eles foram lá fazer para tentar patentear a patente da Petrobras nos Estados Unidos, por exemplo, tiveram que entrar com questões judiciais para patentear, as patentes pipocavam de minuto a minuto nas bases de patentes, né, nos repositórios de patentes. Então, você tem novas formas de tentar olhar também para a pesquisa científica, porque ela também não está inerte a essa era da informação. Então, a gente pega aí, a ciência de dados é utilizar essas várias técnicas que incluem o machine learning, que eu acabei de falar, que é essa análise preditiva para analisar e tratar grandes quantidades de dados, que era o nosso programa de pesquisa lá no NEA. Como que a gente consegue olhar para a bioenergia? O que a gente pode extrair do que está acontecendo no mundo? Como a gente pode entender, caracterizar ela, né? Então, a gente só consegue olhar para essa grande quantidade de dados e a gente foi entender que a complexidade desses dados vai para além só de estruturar, mas sim de tentar estruturar eles da forma como é possível vê-los, que é o caso das redes, né? Então, aqui, só para resumir, ciência de dados é um processo de extrair essa grande quantidade de dados, né? Aí você faz tratamentos, pode utilizar várias técnicas com o intuito de extrair conhecimento desses dados. Aí, basicamente, gente, são 3 coisas que a gente aplica para chegar nessas redes, né, de conhecimento. A gente faz matemática e estatística, ciência da computação e o conhecimento da área que você está estudando, né, que você está pesquisando. Então, é isso, mas aí perguntar matemático, estatístico, computação para aprender a trabalhar com grande quantidade de dados, não precisa ter formação nem conhecimento nessas outras áreas. O que você precisa, até porque hoje, quando a gente está trabalhando, inclusive fazendo nossas pesquisas,
A gente já está utilizando programação, né? Aprendendo R, aprendendo Python, aprendendo a olhar para as bases de dados, a gente já está fazendo um pouco disso. Então, não precisa, é só uma questão de treinamento e um pouquinho de estudo e trabalhando cada vez mais para ir interpretando. Aí eu queria só organizar para vocês entenderem o que a gente fez com as redes para chegar no paradigma da bioenergia, né? Então, a gente olha de 3 formas que a gente vai olhar para tentar aplicar a ciência de dados para as redes de conhecimento, que é o dado, informação e conhecimento. Eu acho que tem até alguns memes que surgem na internet em relação a isso, mas eu achei legal de trazer porque vai ficar bem claro com as redes, né? Então, a gente tem uma particularidade que difere hoje dos dados de antigamente, quando os professores iam fazer pesquisa, que não estava na internet, tinha que visitar as universidades, tinha que ler um paper, não tinha aquela explosão de informação e tal. Que é isso, que é o volume, variedade, velocidade e a veracidade dos dados que você está trabalhando, né? E esses 4 Vs é o que é chamado de Big Data, que difere os dados que a gente trabalhava de 20 anos atrás. Então, você tem uma grande quantidade de dados que estão relacionados com esses 4 Vs, que a velocidade é muito grande, a quantidade, o volume, né, a variedade e a veracidade. Então, você tem uma complexidade de dados que você vai trabalhar para desenvolver a sua pesquisa ou para fazer qualquer estudo. E o dado, o que ele é? São aqueles, dados são coleções de fatos, como números, palavras, medições, essas observações que a gente pega nos bancos de dados, né? Mas ele só descreve coisas. Então, são dados descritivos, é o que a gente chama de dados brutos. Então, você tem uma grande quantidade de dados, são os dados brutos. Aí, para que esses dados sejam transformados em informação, é o que a gente chama, né, dentro da ciência da informação, que ela tem que ter um sentido, ela tem que ser compreendida, o dado passa alguma informação. E isso geralmente é feito dentro de um contexto, você aplica alguma técnica, por exemplo, você vai ter um dado, você transforma num mapinha, você está transformando ele em informação. Mas ainda não é conhecimento. Então, você tem informação no mapa que você gerou, do seu trabalho, da sua pesquisa, mas você precisa transformar esse conhecimento. E o conhecimento é o que a gente chama de reflexão, da síntese, do contexto, tá? É o que eu consigo explicar ou entender daquele dado, que é a parte que eu uso as ideias, né, e todo o meu conhecimento e tal. E é mais ou menos esse esquema aqui, ó, gente, que é o que a gente vai chegar nas redes. Que é o quê? Eu tenho os dados brutos, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre determinado campo, eu vou levantar dados sobre o que eu estou pesquisando. Seja uma área emergente, seja uma área lá do passado. Então, eu tenho esses dados, eles estão soltos, não me dizem nada. Quando eu organizo esses dados, eu transformo ele em um mapa, por exemplo, ele vai ser uma informação. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que tem de usinas de biogás no Mato Grosso. Então, tá a informação. Daí, se eu analiso isso, eu vou ter o conhecimento, e aí a gente precisa da ideia e da sabedoria para tentar explicar esse conhecimento. É o que a gente fez. Gente, eu fiz esse contexto para vocês entenderem como foi o processo para a gente chegar nas redes, né? Nas redes de energia. Então, você precisa organizar os seus dados de modo a chegar nisso. E foi o que a gente fez. Então, a partir disso, que foi todo esse processo que a gente chegou no nosso projeto de pesquisa, que é o projeto financiado pela FAPESP, gente, que eu quero mostrar para vocês, que agora vai ficar mais claro para vocês, que é o Paradigma Emergente, as Fronteiras Tecnológicas e o Desenvolvimento Industrial de Energia de Baixo Carbono no Brasil. Então, o que a gente fez, basicamente? Né? A gente tem um problema, a gente sabe que a bioenergia, ela é fundamental, ela é a nossa soberania nacional. Então, a gente trabalha com esses 3 ODS, basicamente, mudança climática, indústria e a redução das desigualdades. A gente precisa crescer e desenvolver nosso país. Então, a gente trabalha com economia, bioenergia nesse sentido, né? O Brasil é transição. E o que a gente faz com essa grande quantidade de dados que a gente analisa? É desenhar políticas públicas. Então, como que o Brasil está na bioenergia? Como que a gente pode propor políticas públicas para desenvolver isso? Então, a gente utiliza principalmente o PCC, os dados e várias outras coisas, e esse é o nosso foco maior. Aí, lembra, eu falei para vocês dos dados, né? Então, o que a gente fez? A gente queria saber quem são os países que publicam em bioenergia, quem que está desenvolvendo conhecimento para esse tema.
Então, a gente pegou os dados de artigos científicos e foi olhar. A gente tem um monte de dados, né, gente? Então, o dado está ali, não está explicado ainda. A gente tentou transformar ele em informação, ou seja, organizou esses dados. Aí, a gente aplicou os métodos de análise de redes sociais para saber colaboração, áreas de conhecimento científico, na bioenergia, para a gente identificar passado, presente e futuro, ou seja, onde estava a bioenergia, onde ela está agora e para onde ela vai. Aí a gente olhou a partir de papers de publicação científicas e desenvolvemos um cálculo que chama DRC, que é o adensamento, que analisa como que esses países estão inseridos dentro desses temas da bioenergia. Esse foi o tema central da minha tese, tá, gente? Foi a parte mais madura de todo o processo aqui, desde os dados até a construção dessa análise, né, do conhecimento em si. E a gente fez para 4 frentes da bioenergia, que foi cana-de-açúcar, milho, algas e biogás. E a gente identificou outras áreas também emergentes nessas redes de conhecimento, né? Aqui é um exemplo para mostrar para vocês da cana-de-açúcar. O Brasil sempre foi o grande criador, desenvolvedor de conhecimento científico em cana-de-açúcar. Isso é uma coisa que a gente mostra nos nossos trabalhos, e quem faz cooperação com o Brasil vem para o Brasil para aprender a fazer científica, para fazer pesquisa científica também em cana-de-açúcar, especialmente pós-era da bioeconomia e dos problemas ambientais. Então, a gente está falando de biomassa. Aí você olha um país, Brasil, né? É o grande articulador da rede de conhecimento em biomassa de cana-de-açúcar, porque essa rede aqui, gente, é só biomassa, só resíduo, né, que a gente está mostrando. Você tem os Estados Unidos fortemente, sem pressão, né, forte, a China crescendo um pouco, os países ali alcançando, mas o central, o Brasil. O tamanho aqui a gente chama de degree, né, degree centrality, que seria o agente central da rede de conhecimento, é o Brasil. Aí com quem ele faz conexões. Então, a gente pega essa grande quantidade de dados, que são os artigos, estrutura as informações para extrair essa análise, né? Essa rede de conhecimento. E a gente busca entender isso para quê, né? Por que eu estou olhando as redes de conhecimento? Porque eu quero saber como que o Brasil está, se ele tem, porque o conhecimento gera desenvolvimento industrial, né? O conhecimento que é feito no seu país, soberania nacional, então a gente vai por esse caminho para tentar desenhar políticas públicas. Aí a gente percebeu que, além disso, quando a gente olha as redes ao longo do tempo, a gente percebeu que houve uma explosão de informação, de volume de conhecimento em bioenergia no período recente. A bioenergia tinha um pouquinho só de publicação, ela passa a ser explosiva. Ela passa o crescimento dela é exponencial, e não só em termos de publicações científicas em temas da bioenergia. Aqui eu só separei algas e biogás para você, porque a gente publicou, mas tem outras frentes aí para todas as áreas. Tem uma explosão não só de conhecimento científico, como mostram os gráficos aqui, mas também de crescimento dos países, ou seja, esse conhecimento ele vai se espalhando pelas economias a nível global. Ou seja, é um fenômeno emergente global a bioenergia, em termos do desenvolvimento do conhecimento necessário para viabilizar esse mercado, né? Aí a gente conseguiu, a partir disso, calcular essa densidade, que foi o que eu falei para vocês, que eu chamei de DRC, que assim, o que é o DRC de forma simples? Ele vai medir o crescimento entre links de cooperação e volume de publicações dos países na rede de bioenergia. Aí, se a gente olha até 2010, isso aqui são números normalizados, tá, gente? Ou seja, a diferença de 7 para 3 é muito absurda. Então, se a gente pega aqui o primeiro período, que vai até 2010, a gente tem cana com 7,5 de DRC, enquanto milho 3,2, alga 3,2, aqui 5 e... com a Jane aqui, não consigo ver, mas é 5 alguma coisa. E aqui no DS2, que a gente já fala do período recente, já salta absurdamente. Você pega aí, cana de 7 vai para 8, de milho de 3 salta para 7, algas 3 salta para 7 também, e biogás de 5 salta para 9. São números normalizados para máximo, ou seja, é exponencial esse crescimento, né? Então, ou seja, a bioenergia
se espalhou por praticamente todos os continentes de forma muito explosiva nos últimos 10 anos, onde os países passam a fazer pesquisa básica, aplicada, tecnológica em bioenergia. É um fenômeno global que a gente, a partir de todas essas análises, chamou de paradigma emergente, ou seja, é um novo paradigma que vem emergindo, vem surgindo, paradigma da bioenergia. Aí a gente faz também para as patentes, porque eu olho para a pesquisa científica, a gente sabe que tem uma distância no Brasil entre publicação científica e patentes, né? A cultura do patenteamento está mudando depois com a criação dos NITs, a Unicamp é um exemplo muito forte disso. Era um obstáculo, porque os pesquisadores das universidades, eles publicavam e não patenteavam, o que a gente observou em cana-de-açúcar, mas quando você vai olhar para as patentes de cana-de-açúcar, o conhecimento é científico. E da onde vem o conhecimento científico? Do Brasil. Então, a gente percebeu que está mudando, tinha uma distância entre a universidade produzir patentes, mas isso vem mudando, está mudando. Mas é importante sempre a gente enfatizar. A cultura do patenteamento tem que entrar na universidade, seja ela de forma mais estratégica, né? A gente olha para as patentes, não só olhando isso que eu acabei de falar para vocês, né? Com quem são os agentes, quais são os, mas também para identificar as fronteiras tecnológicas. Olha o que a ciência de dados proporcionou para a gente. Pegar patentes, a gente aplica alguns cálculos e a gente consegue saber o que está naquela fronteira, né? Ou de uma área específica, ou de um conhecimento específico, ou de um tema específico. E a gente identificou aqui que celulose e biomassa está na área da fronteira da bioenergia. Está caminho, está aí. Tem outras coisas que estão surgindo. Você olha aqui essa 01900 é resíduo florestal, tem várias coisas. Ou seja, cada vez mais ela se confirma como uma unidade descentralizada, né, com vários potenciais para a bioenergia. Então, a gente utilizou dados, né, de patentes, transformou em informação, trabalhou com as redes de conhecimento e gerou o que a gente chama de fronteiras tecnológicas. Porque as fronteiras tecnológicas, elas estão dentro do paradigma emergente, porque você sabe que o conhecimento está sendo produzido a nível global, né, por entre os países, e as patentes sinalizam quais são essas técnicas, quais são essas fronteiras. Então, a gente faz isso a partir com a aplicação de ciência de dados, né, gente? E aí, a parte do conhecimento em si, né, daquele primeiro lá que eu estava mostrando para vocês, que a gente pega o dado, a informação que gera coisa, a reflexão que a gente faz em cima disso, filosofia, né, digamos assim. Isso já foi publicado também, a gente fez uma publicação recente agora, que chama Bioenergy Emerging Paradigm, que tem a participação da Bruna Moraes, né, do NIP, do Leonardo também, de vários outros pesquisadores, que a noção que a gente chegou do que eu estou falando para vocês, que é o paradigma emergente, o desenvolvimento do paradigma emergente. Então, a gente olhou aqui para a fase 1 e a fase 2, é porque a gente precisa, o conhecimento é que vai gerar esse paradigma, que vai viabilizar o conhecimento gerado pelos laboratórios de pesquisa, pelas universidades, pelas redes de pesquisa, né? E que vão desenhando as fronteiras tecnológicas, ou seja, ele tem a origem dada pelo conhecimento, seja ele cumulativo ou novo, né? Conhecimento velho que vai se misturando com conhecimento novo, é uma complexidade. A gente tem o desenho dessas fronteiras tecnológicas, que é o desenvolvimento, e a gente está aqui agora, gente, ó, nessa fase 3 e a fase 4, que é a fase das alianças e a fase de mercado, que é onde tá, mas esse conhecimento, essa rede, esse paradigma emergente está virando mercado? Como que a gente pode olhar para o Brasil nesse ponto? Quais são ele está nessas fronteiras, está desenhando essas fronteiras? Então, essa é mais ou menos a ideia do paradigma emergente. Mas a mensagem principal que ele passa é que nós somos, a bioenergia é um paradigma emergente. Ela já está, ela já está acontecendo. As economias já estão nessa, a gente já mudou o paradigma, na verdade. É que a gente está vivendo um momento histórico que está acontecendo, mas daqui para frente, daqui já está. Ou seja, a gente já está nesse paradigma, por isso que ele é paradigma emergente. Então, essa foi a noção, a reflexão que a gente fez nesses anos todos de pesquisa, utilizando dados e ciência de dados para desenhar, com tanta explosão de informação, de conhecimento publicado em energia, a gente precisou disso, né, que eu acho que é uma coisa inevitável a todos hoje, que é a ciência de dados, para chegar nesse nosso conceito.
Aí a gente está aqui nessa fase 3 e fase 4, né, gente? Então aqui já foi, a gente já está avançando, já foi publicado. Então eu queria mostrar para vocês o resultado agora da indústria. O que a gente fez com essas redes? A gente seguiu o conselho do professor Gonçalo e de outros professores também que acompanharam de perto a evolução desse trabalho, que é olhar para essas redes, trinchar essas redes, né? Ou seja, pegar um pedacinho dela e ir analisando, e identificando, e chegando nos pontos para a gente analisando com mais profundidade. Então, a gente pegou aqui a parte do tema do biogás, né? Aqui já foi publicado, esse aqui que foi o crescimento da pesquisa, da colaboração do biogás. A gente fez a rede das patentes para identificar as fronteiras e a gente olhou para essa indústria. Então, a gente pegou... Aqui, a indústria não, desculpa, gente. A gente pegou aqui, esse quadro roxo que vocês estão vendo, a gente pegou aquela rede e olhou, mas o que o Brasil está fazendo de pesquisa? Que campo que ele está aqui? Aí eu com a professora Thelma, a gente sentou e fizemos um belo tratamento, assim, separando, eu já tinha feito o tratamento dos dados, mas a gente conseguiu classificar nessas áreas, né, impactos, biogás purificação, né, o metano, setor de biocombustíveis, waste. Aí a gente conseguiu colocar o Brasil e com quem ele tem parceria aqui. Então, por exemplo, aqui, aí a gente fez um nível, né, para separar, porque é muita informação, e a gente fez de 0 a 1. Então, se a gente pegar aqui a parte dos mais fortes, são os temas em que o Brasil tem mais colaboração com esses países nessas áreas, né? Alemanha, Canadá, os países estão aqui embaixo, são esses países que fazem colaboração com o Brasil, e aqui as áreas. Ou seja, a gente pegou aquela rede e transformou nesse quadro aqui de informações, né? Então, aqui a gente conseguiu identificar que as áreas de impactos, principalmente, e de wastes, né? São as partes em que o Brasil está mais trabalhando no tema do biogás em termos de cooperação científica, né? Aí, pensando em questão de análise da indústria, por que a gente está olhando para a cooperação do Brasil em biogás? A gente pega, destrincha aquela rede e fala, tá, o Brasil está nessa área fazendo pesquisa com a Alemanha, com o Chile, nesses temas. Mas como que a gente olha para a indústria? Como que a gente correlaciona isso com a indústria? A gente pegou a rede de conhecimento do Brasil, que é essa aqui, né, com quem ele coopera e quais são as áreas que ele está, e olhou para o desenvolvimento industrial do Brasil com a ajuda da Biogás, do Alessandro, né, que foi super importante para a gente conseguir avançar nessa pesquisa, que é ter os dados industriais. A gente organizou, tratou essas informações e chegou nesses resultados aqui, né? Que é o quê? O que é mais importante a gente saber, porque esse estudo ainda está em desenvolvimento, que as indústrias de biogás de grande porte, elas estão utilizando resíduos urbanos e esgoto. E o principal produto que elas estão gerando é o biometano. Isso já é uma informação muito importante, que são as usinas novas que estão surgindo. Ou seja, as usinas novas, elas estão surgindo dentro dessa fronteira tecnológica que a gente identificou na rede. Aí a gente conseguiu ver o crescimento dessas usinas ao longo do tempo. E você pega aqui, ó, Sudeste cresceu muito, né? Muito forte a região Sudeste, principalmente em 2019, enquanto as outras regiões cresceram também, mas o Sudeste cresce em uma velocidade muito alta. Aí a gente... qual que é o nosso desafio, então, agora, né? Que a gente está desenvolvendo isso, né? Está avançando lá dentro do Conselho de Paradigma para a fase de mercado. Que é o desafio de entender a cooperação da pesquisa e o desenvolvimento industrial. Porque, ao mesmo tempo que a gente sabe que a cooperação é importante para desenvolver as pesquisas, a questão é como que essa tecnologia, esse desenvolvimento industrial é utilizado no Brasil pela indústria brasileira, né? Então, a gente está avançando nesse desafio, que é tentar juntar agora, dentro do conceito do paradigma, a noção de que o conhecimento gerado, a tecnologia gerada, vai para a indústria, em alguma medida, se vai para a indústria, como que ela é utilizada, e esse está sendo nosso desafio para ir avançando no conceito. Eu acho que conceito, quando a gente vai desenvolvendo, né, gente, porque
esse conceito foi surgiu na minha tese, que é o desenvolvimento de paradigmas. Aí, peraí, gente, só um minutinho. Desculpa, gente, eu esqueci de colocar no silencioso do celular. As coisas da modernidade, poderia ter sido pior. Foi tranquilo, vai lá. Manda bala, Gabriela. Aí, para a gente continuar avançando dentro do conceito do paradigma emergente, assim, quando a gente entra numa coisa que a gente mesmo escala, como o professor Gonçalo sempre fala, a gente vai continuando, né? Então, agora a gente está nessa fase da indústria, do desenvolvimento tecnológico, da soberania tecnológica, junto com o desenvolvimento industrial. Estamos nessa fase, gente. Aí, para finalizar, eu queria falar para vocês que a gente desenvolveu tudo isso a partir dessa noção dos dados, né, de como a gente trabalha e conseguiu encontrar essas coisas junto com a ciência de dados. Aí eu queria, assim, falar para vocês que essa parte, por exemplo, de como é difícil a gente fazer pesquisa numa era de tanta informação, que, utilizando ciência de dados, por exemplo, ou análises bibliométricas, inclusive para fazer revisão de literatura, já pode trazer muita informação para as pesquisas dos alunos do programa de bioenergia, que conseguem, inclusive, pensar em questões de concorrência tecnológica, quais países estão olhando para aquilo, se eu não estou fazendo uma coisa que já foi feita lá atrás, que às vezes não deu certo, mas ou cruzamento de pesquisas e para avanços, por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa no laboratório aqui e lá no outro lugar estão fazendo, já tem patentes sinalizadas, como que eu lido para trabalhar com essa concorrência ou criar condições para que o Brasil saia à frente, né, dessas políticas, desse desenvolvimento tecnológico que é riquíssimo que a gente faz aqui. É óbvio que a gente tem um atraso muito significativo na questão da legislação, dos sistemas de inovação no Brasil, mas a gente tem que olhar de forma estratégica quando a gente está fazendo pesquisa também. Então, eu estou ali no laboratório produzindo alguma coisa, modificando uma planta que vai gerar mais açúcar, que vai gerar mais etanol e tal. Eu faço uma análise de patentes com ciência de dados, por exemplo, com bibliométricos para saber o estado da arte disso, ou da revisão de literatura. Porque hoje em dia, gente, não tem como mais a gente fazer aquela revisão de bibliografia do tema da nossa pesquisa, olhando só para alguns trabalhos. Tal. Na era do Big Data, é também necessário a gente tentar fazer as nossas revisões, olhar para a nossa pesquisa com esse olhar da era dos grandes, da ciência de dados, sabe? Então, esse é o maior conselho que eu dou assim, para vocês, porque a gente, para definições de política científica, tecnológicas e de desenvolvimento nacional. Então, por exemplo, aqui nem a figurinha do iceberg que eu coloquei aqui nesse último desenho, que é assim, para a gente olhar para todos os dados, sabe? Olhar para tudo e ir desenvolvendo as nossas pesquisas. A bioenergia é um setor estratégico no mundo, ou seja, quem está fazendo pesquisa nesse tema está na fronteira do mundo e está dentro desse paradigma emergente, da gente criar soluções para que esse conhecimento vire desenvolvimento nacional, fique aqui, vá para a indústria, ou que eles copiem as nossas tecnologias, né, também, então esse é o recado principal que eu queria passar para vocês. E aqui só Big Data, que Big Data é o biocombustível para ser dado. Na verdade, eu coloquei esse bio propositalmente porque eles colocam que é o combustível e tal. Não é, agora é biocombustível, gente. Já estamos numa nova era. E utilizem ciência de dados. É um conselho que eu dou aqui para nós aqui, foi fundamental para desenvolver nossas pesquisas. Mas é isso, gente. Obrigada. Agradeço. Não sei se eu estourei meu tempo, professor, mas era isso, gente. Agradeço, viu? Não, Carol, tá tranquilo, tá super dentro, a gente tem um tempinho aí para conversar. Primeiro, agradecer aí, né, a Thelma,
enquanto a gente estava conversando, eu mandei uma mensagem para ela também, porque eu, sinceramente, Carol, eu não me lembrava que era a Thelma, que era a sua supervisora, né, de pós-doc. Pós-doc, sim. Isso. Thelma é uma das criadoras do curso de bioenergia, das fundadoras. Carol, eu queria dizer o seguinte, eu acho muito interessante quando você faz essas redes, como eu acho que eu já comentei isso com você anteriormente, vou falar novamente, que a gente começa a ver a rede assim, quase que pulsar, né? Você começa em um determinado ano, começa a aparecer né? Começa a aparecer uma interação, daqui a pouco aparece uma outra interação, daqui a pouco, como você vê, o setor tá bombando. Quer dizer, dá para a gente pensar em antecipar, né? Em antecipar, se a gente olha a literatura, quer dizer, tudo começa, sem dúvida, na literatura. O cara vai publicando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha daqui a pouco você vê uma interação daquele cara com outro país, daqui a pouco você vê que uma determinada empresa entrou, daqui a pouco você vê que uma patente... Quer dizer, eu acho esse negócio realmente, do ponto de vista de estratégia, sabe? Uma coisa fundamental. E eu queria, na realidade, te provocar para uma proposta aqui para você, de uma coisa que eu acredito muito e que eu queria que você... Vou aproveitar, Thelma, já que a Carol está aqui, e lançar para ela esse negócio. Carol, é o seguinte, você colocou um setor que eu acredito demais, né? Não preciso nem de acreditar, eu já acredito há muito tempo, mas agora ninguém vai precisar de acreditar, porque ele já virou realidade, que é o biometano, né? Você mencionou também o Alessandro, que, na minha visão, foi o cara que realmente conseguiu destravar. Você vê, olha a importância disso. A gente estuda biometano há quantos anos? Se você olhar o número de artigos de biometano, é uma eternidade. Mas enquanto não apareceu um empreendedor, né? No caso aí o Alessandro, que disse, vou botar a mão no bolso e mostrar que esse negócio pode ser realidade. Ele foi à Alemanha, buscou tecnologia lá, voltou para cá, fez empreender, daqui a pouco você vê uma outra grande empresa segue, outra empresa segue, e você tem uma explosão. Essa semana a gente teve lá no Planalto, né, o anúncio desse programa de biometano no país e tal, essa coisa toda. Aí você vê a indústria, né, produzindo tratores e caminhões com biometano, coisa também que já existe há muito tempo e estava tudo parado. Tudo parado. Me lembro que as iniciativas da Mercedes, acho que tem mais de 20 anos, quer dizer, não tem tecnologia nova. O que tem, na realidade, é justamente a formação de uma rede, né, de interações que chega num determinado ponto, ela amadurece e né, explode. Sabe o que eu queria saber de você? E eu ia lhe pedir para fazer esse tipo de análise com base nas ferramentas que você tem, é o seguinte: o biometano é excelente, sem dúvida, só que a motorização com biometano demanda motores do ciclo Otto. E você sabe que máquina pesada, na sua maioria, é ciclo diesel. Uma das coisas que a gente acredita muito é a utilização de um composto chamado DME. Eu sei que você não é química, então eu mando depois por WhatsApp. Carol, eu queria muito entender de você, através desse tipo de análise que você vai, se já está tendo um movimento nessa direção. Porque o DME, você pode produzir ele, né? O rota a partir do próprio biometano, né? Então ele é bio, e ele tem duas grandes vantagens. Primeiro, é muito mais fácil de comprimir, transformar em um líquido, né? De liquefazer. E segundo, você consegue usar diretamente, ele é quase um drop-in para motores diesel. Então, me parece que essa pode ser uma próxima revolução, sabe? Já imaginou as próprias usinas produzirem DME, quer dizer, produzir biometano, produzir DME, e esse DME ser colocado diretamente, né, nos equipamentos, tanto nos tratores e tal. Meu Deus do céu, aí você tem... nem adaptar, né, motores, máquinas... Adaptação é mínima. Tem adaptação, né? Coloca pouco, né? Né?
também regulagem de motor, essa coisa toda, mas não é uma alteração, são os próprios equipamentos que já existem. Então, Carol, eu queria te desafiar aí, saber sua avaliação, com base na metodologia que você utiliza, se esse DME, quão longe está da explosão desse DME, que eu acredito que virá. Vamos ver, professor. Me manda a terminologia certinha, só que eu já faço eu vou lhe mandar. vasculhamento. Eu vou lhe mandar com detalhes, porque é isso, né? O que eu enxergo é isso. Quer dizer, quando você estava no etanol, lá atrás, a gente estava no momento do etanol ruim, mas suas redes mostravam que caminhava. Estava andando, está pulsando, esse negócio explodiu. Né? Exato. É um modelo preditivo, né? Ele vai mostrar origem, presente e futuro, porque a gente consegue olhar, por exemplo, para onde caminha com as citações, né? Ou a trajetória tecnológica da patente, o fim dela, onde ela se desdobra e nasce outra. É um modelo preditivo. E, realmente, lá em 2013, gente, que é esse período que o professor Gonçalo está falando, que é o da dissertação, a gente já olhava, ele era um momento ruim, de fato, para o etanol, mas o futuro era a energia, era o biocombustível, eram os resíduos, era o eixo, era o biogás, né, o biometano, já mostrava. É interessante porque é isso, você tem essa grande quantidade de dados, você não perde informação. Porque se você vai só no miolinho, num tiquinho, né, da informação, você fica muito preso ali. Quando você pega o conjunto todo de dados, aí você olha para todo, aí você consegue extrair todos esses padrões de informação. Então, por exemplo, se a gente for olhar para esse DME, né, vai ser nesse sentido. Então, tudo que está em torno ali, onde que ele está localizado, a partir de onde ele está localizado, os caminhos anteriores e os caminhos. Provavelmente pode captar isso que você acabou de falar, uma coisa lá de tempos atrás que volta e vem para ficar. Eu gostei dessa expressão origem, presente e futuro. Quem falou essa expressão quando a gente estava trabalhando bastante foi o Leonardo, lá das microalgas, o professor Gonçalo, lá do Centro. Eu falei, nossa, esse negócio aí mostra origem, presente e futuro, né? Eu falei, nossa, é isso aí, vou utilizar isso aí, porque é isso mesmo. Carol, eu queria que você comentasse também a alga. O que esses modelos estão predizendo? Porque a alga é uma coisa que a gente também é outra coisa, que a gente já fala há tanto tempo, tem muita pesquisa. Se você olhar, até mesmo as empresas, né, financiam isso, aquilo outro, mas até agora... Não foi, né? Que até agora não foram e daqui a pouco explodem. Quer dizer, o até agora não foi, não significa. Mas me parece que a microalga é um caso desse, que você tem uma quantidade de pesquisa realmente muito grande, né? Sendo feita, sendo gerada, interesse das empresas. Seria muito legal se o seu modelo, por exemplo, conseguisse predizer quando é que isso vai explodir. Daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Não, 5 anos não, porque toda vez que a gente não sabe quando vai ser, a gente fala que é 5 anos. 5 anos é um número perigoso, mas seria muito interessante, sabe, tentar fazer uma predição com base nesse volume, né, de coisa que está sendo gerado há muito tempo, esses interesses, né, meio, eu diria, que toda vez que eu vejo uma empresa, ela quer financiar uma pesquisa, mas não tem ainda um processo que você diga, vai entrar tanto, vai sair tanto, sua taxa de retorno é essa aqui, seus produtos são esses. Como é que você enxerga isso, o caso das algas? Então, a gente fez as redes de algas, em termos de emergência, ela é a mais emergente. Então, se a gente pensar numa fronteira tecnológica, gente, por exemplo, a fronteira está aqui do conhecimento, né, que é o conhecimento novo, que está avançando, está no ponto, na ponta da flecha, assim, digamos. A alga está aqui. Aí depois vem os resíduos de agricultura, de plantas mais convencionais. Ela é a fronteira da fronteira. Ela é um conhecimento muito emergente, então é mais difícil prever isso, por exemplo. Ela se torna um pouco mais complicado, porque ela está muito na fronteira. Mas o que a gente percebe com as redes,
que a gente está fazendo alianças tecnológicas também, porque as alianças tecnológicas são as indústrias com o setor de conhecimento, por exemplo, com as universidades, né, em termos de algas, eu não diria, eu não arriscaria que ela não vai virar um mercado de bioenergia, de jeito nenhum. Ela vai virar. A questão é isso aí que você está falando. Quando? Para mim, as algas, elas são difíceis de mensurar ainda economicamente, porque a gente tem só plantas pilotos, uma na Austrália, e um projeto que a gente faria com a Petrobras agora, que ia ser coordenado pela professora Thelma, era exatamente para chegar nessa valoração, junto com o Leonardo, de valorar. O primeiro, identificar potenciais locais de produção e valorar, ver a viabilidade. Porque tem a questão da água, né, gente? Tem várias coisas. E as algas, elas são promissoras por duas razões, eu acho. Que as redes, elas mostram isso, mas de forma intrínseca, porque quando a gente olha no quadrado da análise, ela está em impactos. Ela vai reduzir impactos grandemente. Questão de água, questão de terra e questão de CO2. Porque ela tem um potencial muito forte de absorver CO2. E a gente está num momento de políticas que a gente está pensando em matrizes energéticas que sequestram carbono também, não só o zero emission, mas já está avançando para sequestrar carbono. E as algas, elas têm esse potencial, esse caminho. Eu enxergo, assim, pelas redes, como a gente fez essa análise que foi publicada nesse artigo que chama Bioenergy Emerging Paradigm. Ela mostra o quê? As fronteiras estão desenhadas. As algas estão desenhadas mais dentro do conceito de biorrefinarias, ou seja, ela vai estar integrada talvez com outros produtos, né? Porque tem muita biorrefinaria ali junto, dentro dos projetos que a gente analisou. Mas ela está na fronteira da fronteira. Ou seja, por que ela está na fronteira da fronteira? Provavelmente que a alga tem uma competição aí que está travando um pouquinho com o biocombustível, porque ela gera produtos de alto valor agregado para o setor alimentício, para o setor de cosméticos e fármacos. Mas ela está, talvez, com essa mudança de políticas que a gente está tendo em relação à mudança climática, ela pode vir aí a ser um carro-chefe importante por essas características, pelo sequestro de carbono, por não competir com água potável e nem com terras agricultáveis. Então, por essa análise, né? Ela vem, não tem jeito. Eu já vi que o paradigma, a rede de conhecimento mostra, gente, interessante. Paulo da Unesp, Paulo, se você quiser falar, por favor, fique à vontade. Ele fez uma pergunta sobre o uso de larvas. Quer perguntar, Paulo, por favor? Posso Boa parar tarde. a apresentação, professora? Pode tirar, por favor, pode tirar, Carol. Tá. Oi, Paulo, boa tarde. Boa tarde, Carolina, tudo bem com você? Parabéns aí pela apresentação, tá? Obrigada. O professor Ricardo Alan, da Unesp de Solteira, me mandou o convite, estava saindo do almoço, então acabei entrando um pouquinho atrasado aqui, mas pude acompanhar boa parte da sua apresentação. Parabéns, tá? Obrigada. Carolina, a gente está iniciando aqui, inclusive, na verdade, já cheguei a fazer um teste produtivo aqui de biodiesel com óleo de larvas de mosca soldado negro, que é a Black Soldier Fly, né? A gente consegue utilizar elas aí para se alimentar, né, de resíduos alimentares, né, de supermercados, feiras, enfim, o que for, né? Não só isso, né, mas qualquer outro tipo de resíduo. Mas a gente tem trabalhado aí com o intuito de utilizar resíduos alimentares, né? E trabalhando aí com a extração desse óleo e depois aí também a gente já conseguiu fazer aqui a transesterificação para a produção de biodiesel, né? E até entrei aqui no seu Lattes aqui para tentar procurar esse seu trabalho para ver se, né, nesse levantamento que você fez, né, alcançava essa parte também, tá? Que a gente tem aí uma demanda muito grande devido a esse descarte de alimentos, né? Então é uma matéria-prima também sensacional para ser trabalhada, né? A gente utiliza para alimentação das larvas, desidrata essa larva, faz aí um farelo rico em proteína também, que pode ser utilizado para alimentação animal, né? E o óleo dela também, tá? Parabéns pela pesquisa, Paulo. Interessante.
Está dentro aí desses nossos conceitos aí, né? Dentro da bioeconomia, dentro da economia circular, né? Eu achei, Paulo, sinceramente, eu reconheço minha ignorância. Eu não sabia disso, não conhecia esse processo. Mas aí eu acho também, assim como eu falei do DME, é uma típica coisa que talvez essas redes consigam, né, consigam mostrar que esse negócio está andando. Hein? Óleo, né? Foi feito por o seguinte, né? Você ainda tem um farelo rico em proteína para utilizar aí para alimentação animal, né? Porque assim, vamos ser sinceros, a gente está de certa forma passando por uma outra crise do petróleo, né? Então, quanto mais a gente poder reduzir as dependências de petróleo, excelente. Mas a gente está vendo também a nossa dependência da soja para a produção de biodiesel, né? Inclusive com a consequência aí da redução da mistura de biodiesel no óleo diesel. Exatamente. Então, se a gente tem outras matérias-primas que podem ser exploradas, né? Como é o caso aí do resíduo orgânico, que todo lugar tem, né? E é um problema gigantesco hoje, né? Impressionante. Tá? Então, assim, sem contar que ainda a gente pode ter ali no final um resíduo que pode ser utilizado como um biofertilizante também, que vai ser uma outra problemática que a gente vai enfrentar nos próximos anos aí, né? Devido a essa guerra da Rússia com a Ucrânia, a gente depende também fortemente aí de fertilizantes deles, né? Tá? Mas a pergunta seria até nesse sentido, né, Carolina? Se no seu trabalho você conseguiu abordar algo nesse sentido, né? Você falou das microalgas, mas a utilização de larvas, né, de insetos, né, no caso aqui da Black Soldier Fly, para a produção de biodiesel. Então, Paulo, biodiesel, ele está ali, é um cluster emergente, né? Então, ele aparece, as microalgas, elas estão ali, tá, né, para a produção de biodiesel. Eu preciso olhar, não vou nem falar que não vi e tal, porque eu não consegui olhar todos os clusters. Provavelmente, se você está fazendo pesquisa, alguma coisinha ali pode aparecer para mostrar para a gente. Ótimo. Carol, tem mais uma pergunta aqui e a gente já está... Luiz Mazini, quer falar, Luiz? Opa, pode ser? Manda bala. Olá, Carolina, boa tarde, tudo bem? Oi, Luiz. A minha pergunta vai nessa parte, pegando o gancho, né, da água, das microalgas e tudo mais, vai nessa parte de tecnologia de sequestro, né, e captura de carbono. Se já estão, né, essas tecnologias se mostram na fronteira, né, como se disse, ou não, a gente vai ter que esperar em bastante tempo para ter essas tecnologias viáveis, tal. Eu sei que é uma pergunta meio, né, meio de evidente, né, mas fica aí. Não, mas você tem razão, porque a gente precisa mostrar com isso, né? Porque enquanto fica no discurso, né? Mas a gente olha para a ciência, para a tecnologia, para as políticas, que eu já estou olhando, por exemplo, políticas de mercado, já está na fronteira. A transição, a gente está até pegando já colocando isso, né? A transição é inevitável, ela já está acontecendo. Então, ela tem que ser com tecnologia de sequestro de carbono, que atenda esses parâmetros de sustentabilidade. Ela está nesse patamar, ou seja, as tecnologias que não estiverem, né, que não forem, vão ficar para trás. Por uma diplomacia que está sendo construída de forma forçada, né? Porque dependendo do governo, que a gente sabe que tem governos que dificultam, né? Mas hoje está sendo impulsionado de forma muito geral. E nas redes a gente vê isso, né? As tecnologias que estão mais na fronteira são as que são mais sustentáveis, que sequestram mais carbono, que tem essas características. Inclusive, o que está sendo muito emergente agora também, que apareceu, também, a gente vai olhar ainda esse cluster, são bioenergia para óleo bunker, substituição de óleo bunker, que é aquele óleo... Óleo bunker, que são aqueles óleos utilizados para navios também. Carol, impressionante. Tive exatamente ontem uma conversa sobre esse tema, eu não conhecia. Já está rolando. Está avançando exatamente, produção de metanol, que pode vir a partir do biometano. Para substituir o óleo bunker. A rede já mostrou. Nós vamos ter que encerrar. Luiz, eu vou mandar aqui sua pergunta também para a Carol.
E, Carol, você vai ser uma espécie daquela, sabe, mãe, uma bola de cristal na frente da bioenergia. Olha, eu adorei. E, modelos pessoal, preditivos, pessoal. Modelos preditivos é ciência de dados, gente. Exatamente. Pelo menos se a gente consegue aplicar... Uma bola de cristal vai ser de tecnologia, não? Uma bola de silício mesmo. Eu queria comentar duas coisas. Primeiro, pessoal, a importância do seminário. Eu vou voltar a dizer, eu nunca tinha ouvido falar essa história do Black Soldier Fly, a história também do combustível de navio. Eu soube também através dessa... Seminário é um negócio fundamental. Carol, te agradeço muito pelo seu seminário, mas eu quero continuar acompanhando sua carreira, né? Tem sido extremamente rica o que você tem apresentado, o que eu tenho aprendido com você. Acho, sinceramente, que essas redes são extremamente poderosas e elas vão avançar cada vez mais, às vezes colocando novas coisas, como, por exemplo, eu não sei, talvez você já esteja colocando, né? Formação de startups que sempre antecedem, né? Uma tecnologia madura nessa área. Essas interações realmente, os fundings, né, quer dizer, tem uma série de parâmetros que dá para você medir mais ou menos a temperatura de quando alguma coisa vai, né? E você nos traz isso de uma forma, muito legal. Queria te agradecer de verdade e continuar. E você está no nosso grupo agora da Bioenergia, né? E, por favor, o que você quiser contribuir, mandar lá. Esse grupo hoje, né, de WhatsApp, que realmente é uma revolução quando você usa bem o WhatsApp, né, não para mandar bom dia, boa tarde e fake news, mas esses grupos de WhatsApp permitem realmente uma rede de interação, né, com pessoas extraordinárias, com conhecimentos extraordinários. E está aberto, por favor, para você e vamos seguir em frente. Em breve você tem que começar a orientar alunos, se é que você não já está orientando. Mas você precisa de consolidar essa sua linha de pesquisa, que é isso, você fundou, tem pouca gente no país e ela tem que ampliar. E você tem que botar para dentro esses meninos aí. Bora lá. Vamos. Para bombar, né, com inteligência artificial, esse negócio todo, te ajudar nessa parte também operacional. Claro, obrigada, professor, eu que agradeço. Obrigada a todos, gente. Eu estou lá no grupo, então se alguém precisar de alguma coisa, estou lá, me chama lá. Obrigada, professor. Obrigada, Carol, gente. muito obrigado. Agradecendo a todos aí, pessoal. Semana que vem a gente vai ter um outro evento aqui no laboratório nesse horário, então nós não vamos ter seminário na semana que vem, mas daqui a 15 dias, né, retorna normalmente. Pessoal, boa tarde a todos, bom final aí de semana. E é isso aí, até daqui a 15 dias. Um abração. Obrigado de novo, Carol. Professor. Tchau, gente.